Fala meu querido, fala minha querida, prazer, meu nome é Luiz. Para você que não me conhece, eu sou professor de Biologia. Turma, na aula de hoje nós vamos resolver questões sobre a bioquímica dos lipídios, questões do Enem e também questões de vestibulares. Se você caiu aqui de paraquedas, eu já gravei a aula teórica sobre os lipídios, é uma aula relativamente longa, mas eu garanto para você que se você assistir essa aula, você não vai errar uma questão das questões que a gente vai resolver aqui hoje. Então, sem mais enrolação, questão do Enem, Enem 2013. A qualidade dos óleos de cozinha, compostos principalmente por moléculas de ácidos graxos, pode ser medida pelo índice de iodo. Quanto maior o grau de insaturação da molécula, ou seja, molécula de ácidos graxos, maior o índice de iodo determinante e melhor a qualidade do óleo. Na figura são apresentados alguns compostos que podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha. Então a gente tem aqui o ácido palmítico, ácido esteárico, ácido linoleico, ácido oleico e ácido linolênico. Turma, ele quer saber, durante esses ácidos aqui, qual tem a melhor qualidade. Se você se lembra das aulas, eu falei para você que quando uma molécula de lipídio ela possui muita insaturação, significa dizer que a qualidade é melhor e ela terá um aspecto oleoso. De modo contrário, se a molécula de lipídio é muito saturada, significa dizer que essa molécula vai ter um aspecto mais sólido, um aspecto mais gorduroso. A pergunta se diz o seguinte: dentre os compostos apresentados, os dois que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha são quais ácidos? Se você não lembra, insaturação diz respeito à molécula que possui ligações duplas ou triplas. Quanto maior a quantidade de insaturações de uma molécula de lipídio, melhor essa molécula será, porque ela ficará com um aspecto mais fluido. Se eu desenhar para você aqui uma molécula de ácido graxo, por exemplo, perceba que essa molécula de ácido graxo não possui nenhuma insaturação. Isso quer dizer que eu posso colocar do lado dela outra molécula de ácido graxo, outra molécula de ácido graxo e assim sucessivamente. O que acontece é que essas moléculas vão interagir por uma interação fraca chamada de forças de Van der Waals e essas moléculas ficarão com um aspecto mais sólido. Agora, se eu colocar moléculas de lipídio aqui e dentre essas moléculas haver uma ligação dupla, como eu estou desenhando para você, essa molécula ela sofre uma torção, de modo que se eu colocar uma outra molécula aqui, ó, e colocar outra ligação dupla, por exemplo, essa torção faz com que essas moléculas se afastem, ou seja, as moléculas de lipídios não ficarão uma do lado da outra e, portanto, ficarão com um aspecto mais oleoso. Dito isso, vamos ver as moléculas de lipídio que o Enem colocou para nós e vamos ver aquelas que possuem maior insaturação. Quanto maior a insaturação, mais líquido a molécula de lipídio será e, portanto, será mais saudável. O ácido palmítico, perceba que ele só tem ligação saturada, ou seja, só tem ligação simples. Se você não entende a origem de saturada e insaturada, eu explico na minha aula, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. O ácido esteárico também só tem ligação simples, então a gente já elimina os dois. Vamos ficar aqui com o ácido oleico, que possui uma ligação insaturada, o ácido linoleico possui duas e o ácido linolênico, que vai possuir uma, duas, três. Portanto, turma, os dois melhores ácidos é o linolênico e o linoleico. A alternativa que apresenta isso daqui para nós é a alternativa de letra B, portanto, aqui é a nossa resposta. Gostou da resolução da questão? Assista a aula completa no link aqui na descrição, que eu garanto que você não vai errar nenhuma questão sobre lipídio. Vamos para a próxima questão do Enem? Próxima questão, Enem 2018. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo A. O Enem aqui resumiu o que significa lipídios. Lipídios são moléculas apolares, turmas, ou seja, não possuem carga elétrica e, portanto, possuem dificuldade em interagir com a molécula de água. Como o lipídio não interage muito bem com a molécula de água, já que a água é uma molécula polar, nós temos que utilizar artifícios para quebrar essa gordura. E que artifícios são esses? Nós utilizamos os ácidos biliares para ajudar na digestão, na quebra de lipídio. Se você observar aqui, por exemplo, ó, nós temos uma gota de gordura, um glóbulo de gordura. Veja, quando a gente lava a gordura, uma louça de gordura, prato, se você lavar só com água, vai conseguir lavar? Não vai, porque a água é uma molécula polar e o
lipídio é uma molécula apolar. Mas quando você coloca detergente, não fica mais fácil de limpar? Fica. Sabe por quê? Porque o detergente é uma molécula anfifílica, ou seja, ele possui uma região polar que interage com a água e uma região apolar que vai interagir com o lipídio. Desse modo, o detergente ele consegue limpar o alimento, limpar o prato. Vamos ver agora qual molécula que o Enem vai trazer para nós que vai se assemelhar a esse processo de limpeza. Letra A. Esses ácidos atuam no processo de modo A. Hidrolisar os lipídios. Gente, hidrólise vem de água. Lipídio é uma molécula apolar, portanto não tem interação com a água. Então a letra A está errada. Letra B. Agir como detergentes. Aqui é a nossa resposta, pessoal. Observe só. Eu coloquei essa imagem aqui para você observar. Veja, letra B é a nossa resposta. Eu tenho uma gota de gordura aqui e depois ela vai passar por sais biliares. Perceba que os sais biliares têm um lado hidrofóbico, que não tem afinidade pela água, e tem um lado hidrofílico, ou seja, que tem afinidade pela água. Semelhantemente aos detergentes, o lado hidrofóbico, em amarelo aqui para vocês, ele vai interagir com a molécula de gordura. Observe essa imagem, o lado hidrofóbico interagindo com a molécula de gordura. Já o lado hidrofílico, em verde, vai interagir com a molécula de água. Portanto, a água ela vai interagir com o verde e o amarelo vai interagir com a gordura. E por isso, a gente consegue quebrar essa molécula de gordura. Na biologia dos lipídios, a quebra, a gente fala que isso é uma emulsificação. Portanto, essa emulsificação, ela tem o papel de atuar como detergentes. Resposta letra B. Se você gostou dessa explicação e quer assistir a aula completa sobre os lipídios, eu vou deixar o link do YouTube aqui na descrição, que eu já gravei a aula sobre isso. Vamos avançar e responder a próxima questão do Enem? Enem 2009. Sabe-se que a ingestão frequente de lipídios contendo ácidos graxos de cadeia carbônica insaturada com isomeria trans apresenta maior risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, sendo que isso não se observa com isômero cis, ou seja, não vai observar com isômero cis, tá bom? Dentre os critérios seguintes, o mais adequado à escolha de um produto alimentar saudável contendo lipídios é... Pessoal, não sei se vocês já ouviram falar na famosa gordura trans, que é a gordura ruim. Veja, gordura trans é diferente de LDL. LDL e HDL diz respeito a colesterol. Agora, entre as gorduras, nós vamos ter as gorduras trans e as gorduras cis. Você deve lembrar que uma molécula insaturada é aquela molécula de lipídio que possui ligações duplas. Só que essa insaturação, observe nessa imagem, ela pode ter átomos de hidrogênio voltados para um lado ou pode ter átomos de hidrogênio voltados para lados opostos. Quando esses átomos na ligação de insaturação, que são ligações duplas, estão para o mesmo lado, essa molécula ela é chamada de cis. Agora, quando esses ácidos graxos na ligação dupla estão para lados opostos, essa molécula é chamada de trans. Se você lembrar da explicação da aula que eu dei, eu vou deixar o link aqui na descrição. Quando uma molécula ela possui somente ligações simples, nós dizemos que essa molécula de lipídio é uma ligação saturada, é uma molécula saturada, e que assim a gente pode juntar várias moléculas com ligação simples, hidrocarbonetos de lipídios, ligações saturadas, ou seja, nós podemos juntar vários lipídios e como tem vários lipídios próximos, essa proximidade deixa o lipídio com um aspecto de gordura, um aspecto sólido. Porém, quando uma molécula ela tem insaturações, ou seja, ligações duplas ou triplas, essas insaturações afastam os hidrocarbonetos de lipídios. Portanto, nesse ponto da insaturação, você percebe que esses lipídios eles ficaram mais afastados. Ou seja, as insaturações deixam o lipídio mais afastado e, portanto, ele fica com um aspecto mais fluido, mais oleoso. Agora, se você observar na imagem, os ácidos graxos trans, devido a esse balanço de hidrogênios, um para um lado e outro para o outro, mesmo a molécula sendo uma molécula insaturada, que em teoria deveria ficar torta, ela está reta. Esse lipídio aqui está reto. Portanto, os lipídios que têm ligações do tipo trans se comportam como os ácidos graxos saturados e por isso são mais danosos à saúde. Já os lipídios que têm ligação do tipo cis, ou seja, estão do mesmo lado, há um peso na molécula de modo que, na ligação dupla, ela também entorta. Além de entortar devido à insaturação, esse peso desbalanceia a molécula, deixando ela mais torta ainda. Portanto, os lipídios que têm ligações cis são os lipídios com características mais oleosas e, portanto, menos danosos para a saúde, por isso são incentivados o consumo desse tipo de lipídio.
Voltando para a questão, dentre os critérios seguintes, o mais adequado à escolha de um produto alimentar saudável contendo qual tipo de lipídio? A gente acabou de ver que é o lipídio que tem ácido graxo do tipo cis. Vamos tentar identificar uma questão dessa. Letra A. Se contiver bases nitrogenadas, essas devem estar ligadas a uma ribose e um aminoácido. Veja, ribose e aminoácido, ele está falando do ácido nucleico chamado de RNA. Não tem nada a ver com gordura aqui. O RNA não tem lipídio em sua composição, tem carboidrato. E tem nitrogênio, que são as bases nitrogenadas, mas não lipídios. Letra B. Se contiver sais, estes devem ser o bromo e o flúor, pois são essas as formas mais frequentes no lipídio cis. Nada a ver também com relação a sais. C. Se tiverem presentes compostos com ligações peptídicas entre os aminoácidos, os grupaminos devem ser esterificados. Ele está falando aqui de proteínas. Lipídios não têm relação com proteínas. D. Se contiver lipídios com duplas ligações entre os carbonos e os ligantes de maior massa devem estar do mesmo lado. Olha aqui, ó, do mesmo lado da cadeia. Portanto, o nosso gabarito, com base na resposta, na explicação que eu já dei, é o gabarito letra D. Gostou dessa explicação? Gostou dessa questão? Quer aprender sobre lipídios? O link para o vídeo completo do YouTube está aqui na descrição. Eu garanto que você não vai se arrepender. Fechou? Vamos para a próxima questão do Enem. Questão na tela. A partícula viral de um vírus, conhecida como vírion, é constituída por poucas proteínas, uma fita de RNA e um envelope derivado de estruturas celulares, como membrana plasmática e organelas. A Organização Mundial da Saúde recomenda hábitos de higiene e prevenção e contaminação, incluindo lavar com frequência as mãos com água e sabão. Pergunta: considerando os seus conhecimentos sobre esses organismos, assinale a alternativa que justifica a recomendação apresentada no texto. Turma, a questão quer saber o porquê que é importante a gente lavar as mãos com água e sabão, considerando que esses micro-organismos, eles possuem em sua constituição membrana, e essa membrana tem característica de lipídio, é formada também por lipídios. Letra A. As poucas proteínas que compõem o núcleo capsídeo são diluídas em contato com água e sabão, na qual existe pouca tensão superficial e, portanto, a partícula viral não é capaz de infectar a célula humana. Aqui ele confunde o conteúdo de água com o conteúdo de proteínas, que não é o nosso conteúdo da aula de hoje. Veja, eu já gravei a aula de água, já gravei a aula de proteínas, os links estão aqui na descrição. Veja só, não é isso que está acontecendo. A tensão superficial, que é um fenômeno causado pela água, ainda assim vai acontecer. E o que o sabão vai interagir não é com a proteína diretamente. O sabão vai interagir com as moléculas de lipídio presentes na superfície desse micro-organismo. Letra B. O envelope é formado por lipídios, moléculas anfipáticas que, em contato com o sabão e água, molécula polar e apolar, e polar respectivamente, tem sua estrutura rompida, inativando assim a partícula viral. E aqui é o nosso gabarito. Sabe por quê? Ele está dizendo que os lipídios são moléculas anfipáticas, ou seja, possuem uma parte polar e outra parte apolar. Aí você vai dizer: professor, mas os lipídios não são moléculas apolares? Em sua natureza, sim, mas os fosfolipídios, que são moléculas presentes na superfície dos micro-organismos, nas células dos micro-organismos, e também nas nossas células, esses fosfolipídios têm natureza anfifílica ou anfipática. Uma porção é polar, que interage com a água, e a outra porção é apolar, que interage com outros lipídios. Portanto, o nosso gabarito, ele continua sendo a letra B. Espero que você tenha entendido essa questão com relativa tranquilidade, que eu já expliquei isso na minha aula completa, o link está aqui na descrição. Próxima questão sobre lipídios. Os lipídios mais comuns nas células são os triglicerídeos, fosfolipídios, glicolipídios e esteroides. Trata-se de um grupo de moléculas caracterizadas por sua insolubilidade em água e solubilidade em solventes orgânicos. Será que isso é verdade, pessoal, a respeito dos lipídios? É verdade, né, turma? Eu falei para vocês que os lipídios são moléculas apolares que não interagem com a água, mas outras moléculas orgânicas, como por exemplo o álcool, o éter, são moléculas orgânicas que vão diluir as moléculas de lipídios. Por isso que é importante a higiene com álcool, porque ele vai quebrar as moléculas de lipídios. Então, o nosso número 1 está correto. Já dá para eliminar aqui, ó, essa daqui, e dá para eliminar essa. Proposição 2. Os trigliceróis servem como reserva energética para o organismo e seus ácidos graxos, quando oxidados, liberam pequena quantidade de energia em comparação aos carboidratos. Pessoal, isso daqui está errado, porque veja, comparado aos carboidratos, os lipídios têm mais energia. Mas por que a nossa fonte primária a gente não tenta utilizar então os lipídios? Justamente porque os lipídios são moléculas apolares que interagem pouco com a água. Então a gente prefere utilizar o carboidrato. Prefere assim, a nível evolutivo, as células utilizam melhor os carboidratos. Ou seja, apesar dos lipídios possuírem mais energia, como os carboidratos são mais fáceis de serem quebrados, nosso corpo utiliza os carboidratos. Portanto, o número 2 está errado. Vamos para 3.
Um dos esteroides mais importantes é o colesterol, presente na membrana de células animais. Isso aqui tá certo, pessoal. Lembra que na aula eu falei para vocês que a membrana plasmática possui fosfolipídios e também colesterol. O colesterol na membrana plasmática, ele serve para estabilizar a membrana plasmática da célula e não deixar ela muito fluida, porque se a membrana estiver muito fluida, a célula pode romper e morrer. Portanto, o colesterol nas células, ele é muito importante e é encontrado nas células dos animais, por exemplo, mas também de outros organismos. Portanto, a nossa resposta será a letra B. Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Próxima questão. Os lipídios são biomoléculas orgânicas compostas principalmente por moléculas ou átomos de hidrogênio, oxigênio e carbono. Fazem parte ainda da composição dos lipídios outros elementos, como por exemplo o fósforo. Possuem funções básicas nos organismos, tais como fornecimento de energia para células. Alguns tipos participam na composição de membranas celulares e atuam como isolantes térmicos nos animais endotérmicos e facilitam a determinadas reações químicas que ocorrem nos organismos dos seres vivos. Fez um resumo das funções dos lipídios. Sobre os lipídios, marca a alternativa incorreta. Esse tipo de questão é bom para a gente revisar, né? Letra A. A bainha de mielina, responsável pela condução saltatória do impulso nervoso, possui sua composição esfingolipídios. Pessoal, isso aqui está correto. Não sei se vocês lembram da aula, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu falei que entre o neurônio, estou desenhando aqui uma célula neuronal, eu sei que meu desenho é feio, tá? Mas estou desenhando uma célula de neurônio. No axiônio, que é essa região do neurônio, nós possuímos lipídios. Para que serve esses lipídios no axiônio? Veja, o impulso, ele é gerado no corpo celular do axiônio. Vou representar o impulso de verde, tá? O impulso nervoso elétrico. Só que o lipídio é uma molécula isolante. Quando esse impulso elétrico, ele chega nessa região do axiônio, chamado bainha de mielina, que é formada por lipídio, o impulso ele salta, porque o lipídio é isolante térmico e isolante elétrico também. Ou seja, o lipídio ele vai saltando e por isso é chamado de impulso saltatório e esse impulso passa para o próximo neurônio. Desse modo, como os neurônios que têm bainha de mielina têm um impulso nervoso muito mais rápido, a resposta a estímulos ambientais ela é muito maior. Então, a bainha de mielina, responsável pela condução saltatória do impulso, aqui o impulso saltatório, possui sua composição esfingolipídios, está certo, porque existe vários tipos de lipídios na bainha de mielina. Fechou? B. Glicerídeos, cerídeos e fosfolipídios são classe de lipídios com as características pouco solúveis em água. Tá certo, pessoal. Se você colocar a mão no seu ouvido, vai sair cera, não vai? Vai sair cera. Essa cera ela também não é insolúvel em água. Assim como os glicerídeos, assim como os fosfolipídios que estão presentes nas membranas celulares. Lembra que a gente está procurando a alternativa que tem a resposta incorreta. C. Grande parte do colesterol é transportada no sangue através das proteínas LDL. Uma parte dela é excretada no fígado e a outra serve para a síntese de membranas celulares. Tá certo, pessoal? O LDL é a lipoproteína de baixa densidade. É uma proteína que carrega lipídios. A gente associa o LDL ao colesterol ruim porque é esse tipo de lipídio que é carregado pelo LDL está sendo distribuído para as células, para as membranas celulares. Mas veja, quando ele fala assim, ó, uma parte dela é excretada no fígado e a outra serve para a síntese de membranas celulares, é justamente isso que acontece com as proteínas LDL. Na aula também eu expliquei sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição para a aula completa, grátis, que está aqui no YouTube, fechou? D. O colesterol é precursor de vitaminas do complexo B, sendo estas lipossolúveis importantes no metabolismo celular. As vitaminas do complexo B são importantes para o metabolismo celular? São, mas essas vitaminas do complexo B não são derivadas do colesterol, mas sim as vitaminas do complexo D. Então é diferente, tá? Portanto, aqui a nossa resposta errada é a de letra D. Vamos para essa para fechar. Os hormônios sexuais como a progesterona e a testosterona têm como precursora sua síntese endógena os lipídios esteroides, tá certo? O colesterol, por exemplo, que é um tipo de esteroide, ele vai dar origem a hormônios sexuais como a progesterona, principalmente em indivíduos do sexo feminino, e testosterona em indivíduos do sexo masculino. Fechou? Isso também eu abordei na minha aula que está completa, eu vou deixar o link na descrição. Vamos para a próxima questão. Dentre os tipos de esteroide, grupo particular dos lipídios, é o mais abundante nos tecidos animais. Essa questão tá meio estranha, né? Está na composição da membrana plasmática das células animais, é produzido em nosso próprio corpo, principalmente no fígado, e trata-se de composto químico, precursor da vitamina D e dos hormônios estrógeno e testosterona. O texto refere-se à segunda questão anterior, já ficou fácil, né, turma? O texto está se referindo a um triglicerídeo? Não. Triglicerídeo é uma gordura presente nas nossas células sanguíneas. O texto se refere ao colesterol? Sim. O colesterol é um lipídio precursor de hormônios sexuais como a testosterona e a progesterona, eu expliquei isso em aula, e o colesterol também vai ser precursor de proteínas importantes como a LDL e a proteína HDL. Fechou?
C, caroteno, não, que é um tipo de lipídio que auxilia as plantas na fotossíntese. O glicerol, não, que é um tipo de lipídio que forma os triglicerídeos. E o glicogênio não é de lipídio, o glicogênio é carboidrato. Próxima questão, os lipídios mais conhecidos são os glicerídeos, as ceras, os esteroides e os carotenoides. Sobre os lipídios, é correto afirmar que, letra A, o colesterol é um lipídio importante para o corpo humano porque compõe as membranas celulares e é precursor de hormônios esteroides. Pessoal, aqui na letra A já está a nossa resposta. Como na questão passada, eu falei para você que o colesterol ele é precursor de outras moléculas importantes, como por exemplo, sais biliares, é precursor da testosterona, precursor da progesterona. Então veja só, um indivíduo que tem uma dieta restrita de colesterol, ele pode ter sua produção de testosterona ou progesterona afetada, desenvolvendo assim problemas nas suas características sexuais ou até impulsos sexuais também reduzidos. Fechou? Então, o colesterol é tão importante e, além disso, ele é importante também para a composição da membrana plasmática, como eu expliquei em aula, que eu vou deixar o link aqui na descrição também. Vamos ver os erros das demais. Letra B. As células vegetais são ricas em colesterol. Já para por aqui. Colesterol é de origem animal e não de vegetal. De vegetal é o fitoesterol. Fechou? Fito vem de planta, tá? C. Muitas plantas têm suas folhas impermeabilizadas por uma fina camada de glicerídeo. Tá errado, pessoal. Pode ser uma fina? Pode, mas é glicerídeo? Não. É uma fina ou grossa camada de cera, cerídeos, tá? D. Os triglicerídeos desempenham um papel importante no processo da fotossíntese. Tá certo? Tá errado. Não são os triglicerídeos, são os carotenoides. Origem lipídica que ajuda as plantas na fotossíntese para absorver comprimentos de ondas diferentes. Eu expliquei isso também em aula. Letra E. Os lipídios atuam como catalisadores biológicos. Tá errado, pessoal. O que é um catalisador? É uma molécula aceleradora de uma reação. Quem são os catalisadores? São as proteínas. Eu expliquei na aula de resolução de questões de proteínas, que o link vai estar aqui na descrição também e já tem aula gravada. Próxima questão sobre os lipídios. A hidrólise de moléculas de lipídios produz. Ou seja, se eu tenho uma molécula de lipídio aqui, quando a gente quebrar essa molécula de lipídio, vai produzir o quê? Perceba, pessoal, que o lipídio ele é formado por um glicerol, que é uma molécula que tem um OH, ou seja, ela tem um álcool, mais ácido graxo. A gente viu que um triglicerídeo, o famoso triglicerídeo dos exames, vai ter 1, vai ter 2, vai ter 3 ácidos graxos, que são moléculas apolares, moléculas compostas por hidrocarbonetos. Vamos ver se a questão vai trazer algo relacionado a isso. Vamos lá? Letra A, aminoácidos e água. Turma, quem é que tem aminoácido? É lipídio, carboidrato ou proteína? Aminoácido faz parte das proteínas, fechou? B, ácidos graxos e glicerol. Opa, glicerol, ácido graxo. Então já temos a nossa resposta, letra B. Letra C, glucose, que é um açúcar, e glicerol, não. Glicerol e água, não. Ácidos graxos, sim, e água, não. Na verdade, é glicerol e ácido graxo que compõem os glicerídeos, ou melhor, nesse nosso exemplo aqui, os triglicerídeos. Tem aula para vocês também. Vamos para a próxima questão. Acredita-se que 75% das mortes do mundo são causadas por doenças crônicas, como diabetes, câncer e complicações cardíacas. A comida, sobretudo industrializada, tem sido apontada como a principal causa dessas enfermidades. A molécula de colesterol, considerada prejudicial em grandes quantidades, e as moléculas constituindo de lipídios considerados bons para a saúde são respectivamente. Ou seja, molécula de colesterol considerada ruim e as moléculas de lipídios boas são respectivamente. Veja, os lipídios são moléculas apolares e eles devem ser carregados na corrente sanguínea por proteínas que carregam lipídios. Essas proteínas podem ser de dois tipos, as LDL e as HDL. Eu vou deixar o link da minha aula explicando mais aprofundado isso aqui na descrição, que é uma aula mais completa que você vai achar no YouTube sobre LDL e HDL. Pessoal, o HDL é considerado colesterol bom, enquanto o LDL é considerado colesterol ruim. Essa explicação tu confere no link da descrição, tá? Então ele quer saber já de primeira quem são os colesteróis considerados ruim. É o HDL? Não, a gente já cancela a HDL, só sobra a letra D e a letra E. Agora veja, os ácidos graxos saturados ou ácidos graxos linoleico e oleíco. Veja só, essa questão ela foi sacana porque ela não colocou aqui insaturado. Você deveria saber que esses dois ácidos graxos aqui estão insaturados, fechou? Professor, entre ácido graxo saturado e insaturado, qual é o melhor? Turma, o melhor é sempre aquele ácido graxo insaturado. Insaturado significa que tem ligação dupla ou tripla, enquanto os ácidos graxos saturados só tem ligação simples. Se você novamente pegar um ácido graxo saturado só com ligação simples, significa dizer que você pode colocar outro ácido graxo do lado dele e colocar outro e assim sucessivamente. Ou seja, essa molécula de ácido graxo, ela pode se desligar por ligações chamadas de Van der Waals ao lado de outras moléculas e ficar num aspecto mais sólido. Agora, se você pega uma molécula
molécula de ácido graxo insaturado, que tem ligação dupla, essa molécula ela sofre torção. E, portanto, se você for colocar uma outra molécula, nem que seja um ácido graxo saturado do lado dela, ela não tem como ficar próximo. Tem muito espaço entre elas devido a essas insaturações, fechou? Dito isso, o colesterol ruim é o LDL. Então, nós temos duas opções. Agora, ácido graxo saturado ou insaturado? Observe essa imagem aqui embaixo. Nós temos o ácido oleico e o ácido linoleico. Perceba que o linoleico tem duas insaturações e o ácido graxo oleico tem uma insaturação. Se fosse um ácido graxo saturado, não teria nenhuma ligação dupla. Portanto, esse óleo e esse óleo aqui são óleos insaturados e, portanto, a nossa resposta é letra E. O colesterol LDL é o ruim e os ácidos graxos linoleico e oleico são os insaturados, ou seja, são melhores para a saúde. Vamos para a próxima questão. Seres humanos necessitam armazenar moléculas combustíveis que podem ser liberadas quando necessário. Considere as seguintes afirmações sobre essas moléculas. Os carboidratos armazenados sob a forma de glicogênio correspondem ao requerimento energético basal de uma semana. Então veja, carboidrato é açúcar, ele fica na forma de glicogênio no nosso corpo. Onde? Fica armazenado no fígado ou nas células musculares. Agora, esse glicogênio, ele tem a capacidade de ficar armazenado por uma semana? Não, pessoal. Apesar do glicogênio ser a molécula de reserva do nosso corpo, ele não tem essa capacidade de ficar armazenado por muito tempo. No máximo, quando você está com fome, você está consumindo esse glicogênio. Mas se você deixar de comer mesmo estando com fome, tu vai acabar as reservas de glicogênio no músculo e no fígado e seu corpo vai consumir agora as gorduras. Então, moléculas que possuem a maior capacidade de ficar armazenada na forma energética não são carboidratos, mas sim os lipídios, que são gorduras. Então, número 1 está errado. Apenas 1 está errado, 1 e 3 está errado, 1, 2 e 3 está errado. 2. A gordura possui maior conteúdo energético por grama do que o glicogênio. Tá certo, pessoal. Eu respondi em aula e falei que proporcionalmente a gordura ela possui mais quilocalorias do que o carboidrato. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas então por que nosso corpo não utiliza a gordura como fonte primária de energia? Porque a gordura é uma molécula apolar, enquanto o carboidrato é molécula polar. Desse modo, o carboidrato ele pode ser transferido pela corrente sanguínea, que tem água, e água é uma molécula polar, de modo tranquilo. Já o lipídio não, como não interage com a água, é mais difícil de transportar ele pela corrente sanguínea. Como é que a gente transporta os lipídios? Nós transportamos por lipoproteínas LDL, considerado colesterol ruim, lembra? Ou lipoproteínas chamadas de HDL. Eu gravei a aula sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, a aula completa sobre lipídios. Desse modo, o número 2 está correto. 3. Os indivíduos em jejum prolongado necessitam metabolizar moléculas de tecido de reserva. Está correto. Todo mundo aqui já conhece alguém, eu já fez a tal da dieta de não sei quantas horas, dieta de não sei quantos dias. Para quê? Para que nosso corpo acabe com a reserva de carboidrato, que é açúcar, o glicogênio, e possa adquirir a energia proveniente dos lipídios, que estão armazenados na forma de reserva. Portanto, indivíduos em jejum prolongado necessitam metabolizar moléculas de reserva, ou seja, os lipídios serão metabolizados para transformar em ATP, que é a energia. Desse modo, apenas as alternativas 2 e 3 estão corretas. Gostou da resolução de questões? Então o link para a aula completa está aqui na descrição e a gente acabou essas questões. Pessoal, se você chegou até aqui, eu agradeço muito por sua presença e eu quero falar para você que eu já gravei aula sobre água, carboidrato, lipídio, proteína. Todas já têm o conteúdo completo e todas já têm aula de resolução de questões. Vou gravar agora a resolução de questões de DNA e RNA. Se você gostou dessa aula, pega essa aula, manda para aquela amiga que está estudando e considere a opção de inscrever-se no canal e clicar no joinha, que isso é bacana demais. Turma, ó, eu só tenho poucos inscritos, isso aqui não é para ganhar dinheiro, isso aqui é porque é o meu modo de ajudar as pessoas, fechou? Então inscreva-se no canal e manda para aquele amigo, aquela amiga, que isso vai ajudar bastante. No mais, o meu nome é Luiz, um abraço e bons estudos. Tchau, tchau.